que bom te ter por aqui. Se você clicou nesse vídeo, possivelmente você deve estar sentindo que o Senhor tem algo novo para sua vida, mas você não está sabendo como acessar essa coisa nova que o Senhor tem para fazer para você. Logo quando nós começamos a caminhar com o Senhor, a palavra já começa nos dizendo que o Senhor tem coisas novas para nós. A Bíblia diz que quando alguém está em Cristo, ela é nova criatura e que todas as coisas velhas, ou seja, as coisas do passado, já ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo, que essa pessoa é uma nova criatura. E hoje eu quero falar com você sobre isso, que para a gente viver essa nova vida que o Senhor tem para nós vamos precisar deixar muitas coisas para trás. Coisas do nosso passado, coisas que não combinam mais conosco, coisas que não condiz com essa nova vida que o Senhor tem para nós. Em Lucas 5, a partir do verso 36, o Senhor Jesus ele vai nos contar uma parábola e ele vai dizer o seguinte: então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em uma roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além que o remendo da roupa nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo arrebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Essa passagem, Jesus ele vai falar que, pra gente, né, ele vai fazer uma comparativa ali com o que as pessoas daquela época conheciam muito, que era o vinho, né, e a fermentação que era necessária para que o vinho, né, ficasse velho, ficasse mais saboroso naquela época. E eles colocavam esse vinho em odres, né. E o Senhor ele vai fazer essa parábola baseando-se nessa ilustração do odre velho, o odre novo, da roupa velha, da roupa nova. Mas o que eu quero falar com você hoje? Que preste bem atenção nessa parte que fala que a vasilha ela se estragará se a gente pegar um vinho que é novo e colocar numa vasilha que é velha e vice-versa. Mas aqui fala que se assim a gente fizer, aquela vasilha ela não vai suportar, ela vai se arrebentar. E talvez hoje você esteja passando por um processo com o Senhor. Você tem percebido o Senhor tirando coisas da sua vida, o Senhor modelando o seu caráter, fazendo com que algumas coisas que você antes fazia ou gostava, você não goste e não faça mais. E talvez você tenha percebido que mudanças tenham acontecido na sua vida, que existem coisas acontecendo, você percebe uma movimentação ao seu redor, uma movimentação até mesmo no seu interior ali, mas você não está sabendo discernir. E eu quero dizer para você hoje que é porque o Senhor tem algo novo para você. O Senhor está preparando algo novo para você, mas Ele precisa te preparar para receber isso. E nessa preparação vai acontecer justamente isso, como está aqui no título. As coisas velhas o Senhor vai tirando. Aquilo que não condiz mais com essa fase que o Senhor quer que nós passemos a viver, Ele vai tirar da nossa vida. E talvez você não seja um novo convertido, talvez você já tenha anos de caminhada com o Senhor e não entende o porquê que ainda existem coisas que o Senhor quer tirar de você. Mas a Bíblia fala que nós estamos em constante transformação, de glória em glória, e que nós estamos ali vivendo uma obra, nós somos uma obra. E o Espírito Santo é quem está comandando essa obra, ele tem o projeto ali, que é o projeto perfeito do Senhor. E ali naquela reforma que ele está fazendo nessa obra, colocando, tirando coisas do lugar, ele vai ajustando pilares, ele vai ajustando a sustentação daquela obra, daquela casa, daquele prédio, para que quando vier o peso, quando vier os móveis, quando vier as paredes, aquela sustentação, justamente como o nome diz, se sustente ali e não simplesmente se arrebente e faça com que tudo que está acima, as paredes, os móveis, a casa e até mesmo as pessoas que vão estar habitando ali, morra nesse desabamento. Então, entende? O Senhor ele está movimentando a sua vida, porque Ele quer que você seja um testemunho vivo nas mãos dEle. E para que isso aconteça, Ele vai precisar modelar você como um vaso nas mãos do oleiro. E eu quero que você pense nisso. Pense que para o Senhor derramar um novo azeite sobre a sua vida, uma nova unção, uma nova autoridade, Ele vai precisar fazer com que você passe por novas experiências. Aquela roupa velha do passado, ela não vai caber mais. Mas para que Ele derrame essa unção sobre a sua vida, Ele precisa tirar coisas que já estão ocupando o lugar, entende? Então, como é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo ou ser cheios de uma nova unção se nós estamos tão ocupados com outras coisas? Muitas vezes distraídos, muitas vezes ocupados com tanto conhecimento que nós adquirimos, que não cabe mais lugar para que o Espírito Santo faça um mover extraordinário dele. Não tem mais lugar, às vezes, para que o Espírito Santo possa agir e fazer com que algo extraordinário aconteça. E o extraordinário que eu falo aqui não é um milagre super, hiper, mega chocante e atraente para as outras pessoas, mas é um simples, é para que você veja o Espírito Santo nas pequenas coisas, sabe? Existe uma frase que diz que pequenas coisas, grandes projetos. E é exatamente isso. Muitas vezes o Espírito Santo está movendo pequenas coisinhas dentro de você. E talvez se você parar agora
para pensar, você vai ver que do mês passado para agora, o Senhor fez uma movimentação e muitas coisas mudaram no seu caráter, na sua mente. Talvez você está com uma nova mentalidade, talvez você olha e você vê um projeto e quando você iniciou aquele projeto, você pensava naquilo de um jeito, mas que agora você vê com uma profundidade maior. E é isso que o Espírito Santo está fazendo. Nesse novo tempo que o Senhor está trazendo para sua vida, Ele vai levar você para um lugar mais profundo nele, para uma obra mais profunda, sabe? Então nós começamos colocando as paredes, nós colocamos o telhado, nós colocamos os móveis ali que dava para viver. Mas agora o Senhor, Ele está sofisticando esse lar, sabe? E eu tô fazendo essa alusão com bens materiais para que você entenda, mas o foco aqui não é esse. O que eu quero dizer para você é que o Senhor, Ele está agora começando a trazer experiências mais profundas para sua vida, coisas mais profundas para que você viva, para que quando você se encontrar com alguém que precisa colher do fruto que Ele está produzindo na sua vida, você tenha esse fruto saboroso para entregar, e não um fruto podre, muitas vezes, ou que passou do ponto, mas que você vai saber falar exatamente o que precisa ser falado, na hora que precisa ser falada, e da forma como precisa ser falada. Então eu quero que você saia desse vídeo hoje entendendo isso, que essa sensação que você está tendo de que existem coisas mudando, de que existem novas estações chegando, mas você sente o cheiro da chuva, mas você não tá vendo nem nuvem de chuva e muito menos chuva, mas você sente o cheiro da grama molhada, você sente o cheiro de terra molhada e você sabe que tem algo acontecendo. E é exatamente isso que o Senhor está fazendo. Tem algo novo para chegar, tem algo novo para acontecer. Talvez não vai ser a promessa que você espera, ou talvez não vai ser da forma como você está esperando, mas será algo da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para sua vida. O Senhor quer fazer algo novo em você, mas para que isso aconteça, você precisa permitir que Ele tire coisas do lugar e coloque outras, que Ele remodele esse ambiente do seu coração, que Ele comece a movimentar. Se permita viver isso, se permita dar um passo de fé e viver a profundidade que o Senhor tem para você na totalidade da presença do Espírito Santo. Mas lembre-se, para que você viva o novo, o Senhor vai precisar tirar coisas velhas da sua vida. Mas não se assuste, é para o seu bem. Existe uma passagem que eu gosto muito, que é a passagem onde o Senhor, Ele lava os pés dos discípulos. E quando Ele vai lavar os pés de Pedro, quando Pedro percebe o que o Senhor estava fazendo, porque veja bem, lavar os pés ali era a tarefa que um escravo fazia, era que o servo, o menor servo, sabe, da casa, ele fazia, ele tinha esse dever de lavar os pés do seu Senhor. E quando Pedro vê Jesus indo fazer aquilo com os discípulos, ele olha para Jesus e fala, imagina, o Senhor não vai limpar meu pé não. Quem tem que fazer isso sou eu com o Senhor, porque era uma demonstração também de honra ali. E eu gosto muito dessa parte, essa passagem se encontra em João 13, e eu vou ler a partir do verso 4, que diz assim: Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus, preste atenção, eu amo esse versículo. Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. E aqui ele se referia a quem o trairia. Mas essa passagem ela é muito interessante, muito linda, porque Jesus ele vai dizer, olha, eu vou lavar os seus pés, mas o que eu estou fazendo agora você não vai entender. Mas mais tarde, porém, você entenderá. E aí Simão, Pedro, ele olha e fala, então, Senhor, não lava só os pés, não, lava tudo. E aí Jesus fala, não, você não precisa que eu lave tudo, pois quem já tomou banho precisa que seja limpo somente os pés. E aí aqui eu quero que você se atente a isso. Talvez você olhe e pense, Jesus, mas por que o Senhor está mexendo nisso? Não tem necessidade. Senhor, mas isso é tão bobo, é uma besteira, é algo tão sutil, tão simples. Por que o Senhor está movimentando isso? Por que o Senhor está falando para que eu não faça isso mais? É algo tão bobo assim, tão passageiro, que às vezes não é nem um pecado. Mas o Senhor está te dizendo, olha, para o tempo que eu tenho para sua vida, para esse tempo que eu estou te preparando, isso não combina mais com você. Eu não quero mais você fazendo isso. E aí Jesus está dizendo, hoje você não entende, só que lá na frente, lá mais pra frente, você vai entender. Hoje você não entende o porquê que o Senhor está tirando coisas da sua vida, ou o porquê que Ele está colocando coisas no lugar, tirando outras, movimentando e fazendo com que pessoas entrem, pessoas saiam da sua vida, fazendo com que você antes pensava de um jeito, agora pense de outro, e talvez você não entende. Só que Jesus está dizendo, mais pra frente, você vai entender. Porque quando você passar por situações onde pessoas estão passando o que você passou ou que está passando agora, você vai ter experiência e autoridade para falar com essas vidas e para fazer com que o nome de Jesus seja glorificado através das suas palavras e da sua experiência. Então eu quero terminar esse vídeo falando para você, não tenha medo.
não temas, confia no Senhor, Ele sabe o que Ele está fazendo.